Olá, pessoal! Bom, gente, hoje eu começo o meu programa com uma frase que eu li em um livro hoje de Aikido, né? O Aikido e a Harmonia da Natureza, que é um livro muito interessante, é um livro bem clássico, né? Do Aikido. E é do Santomé, né? O Shihan Santomé, que escreveu esse livro. E tem uma frase que ele coloca nesse livro que me marcou. Eu vou começar o programa hoje com essa frase, tem tudo a ver com Aikido. Então tem uma frase dele que ele coloca o seguinte: Aikido é comunicação, não é competição, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo no meu programa, também é Aikido, né? Porque o Aikido é uma forma de comunicação. Não é à toa que o sensei, ele era muito ligado em comunicação, eu diria até que o sensei era meio que um jornalista, né? Porque ele tinha um jornal, ele escrevia muito, ele deixou muitos escritos, né? Ele escrevia poemas, né? Aqueles poemas japoneses, né? Então ele deixou muito material escrito, né? Documentos que ele escrevia, né? Sobre o Aikido. Ele mesmo escrevia sobre o Aikido, tá? E ele tinha um jornalzinho, né? Que ele colocava, né? Falava sobre o Aikido. Então, o sensei sempre foi muito preocupado, ele gostava muito de se comunicar, né? Ele era um jornalista nato, tá, o sensei? Muito interessante isso, né? Então, o que eu tô fazendo também, né, é comunicação que eu tô fazendo. O Aikido, ele é realmente um diálogo, né? Quando você está no dojo, você percebe que existe um diálogo, né, no treino, durante o treino, você com o seu nage, com o seu uke, ou é um diálogo harmônico, ou é um diálogo um pouco mais difícil, né? É a vida, né? É o diálogo, mas em formato de treino, né? De técnicas de Aikido, mas é um diálogo, né? O Aikido, ele é um diálogo, tanto na técnica como na maneira, né, do Aikido ser, né? Então eu estou contando para vocês um pouco da minha história, mas nada mais é o que eu faço aqui nesse canal e o que eu faço no meu blog é o meu caminho do, tá? É o meu caminho do. O caminho do, ele é composto de muitas coisas, tá? Então o meu caminho do, eu descobri isso, né? No decorrer da minha vida, nas artes marciais, meu caminho do tá envolvido com o meu canal, né? Com o meu canal, com o meu blog, porque eu me expresso melhor, escrevendo e falando. Então, faz parte do meu caminho do, esse trabalho que eu faço, né? O meu canal, os treinos no dojo, eu contando, relatando as coisas que aconteceram comigo, né? Nos dojos. É também uma maneira de eu refletir sobre as coisas que aconteceram comigo no Aikido e nas artes marciais. É uma maneira de eu absorver e de eu racionalizar o que eu passei, né? Não existe, a gente vai voltar um pouco no Maquiavel aqui, não existe essa ideia de que foram coisas ruins ou boas, não existe esse julgamento. É claro que quando a gente passa por algumas coisas, como eu passei, a gente fica chateada, mas no decorrer da vida a gente vai entendendo que não existe esse juízo de valor, se foi bom ou ruim. Isso não importa muito, né? O que importa é que todas essas coisas que aconteceram, elas me formaram e me fazem o que eu sou hoje. Eu devo a elas todas essas coisas que aconteceram comigo, o que eu sou hoje, né? Isso faz parte do meu caminho do. As dificuldades que eu tive nos dojos, as minhas dificuldades com os senseis de Aikido, que eu tenho até hoje e sempre tive, né? Faz parte do meu caminho do, faz parte da minha história, faz parte do meu processo de autoconhecimento, né? Então, eu hoje entendo que isso faz parte. Essas pessoas que passaram pela minha vida, com as quais eu tive problemas, fazem parte da minha vida e da minha história, né? Então, não existe eu gostar ou não delas, elas fazem parte, né? Então, você começa a entender isso. Com o tempo você começa a entender, a raiva passa, você fica menos chateada, você vai entendendo que tinha que ser assim e que que foi assim pro bem, né? Foi assim porque tinha que ser assim, seria assim de qualquer maneira, né? Então, se eu não tivesse passado pelo primeiro dojo, não tivesse tido problemas, ele não tivesse me tirado, talvez eu não estivesse no Aikido até hoje, né?
Então tinha que ser assim, a história tinha que ser assim, seria assim, né? Não tinha como não ser assim, tá? E no segundo dojo, então eu vou voltar a contar um pouquinho da história de vocês com verdade, porque o Aikido, eu aprendi com o Aikido a ser uma pessoa verdadeira e contar com verdade, né? As coisas, e isso não é um juízo de valor. E quem tá falando que eu sei que você é ruim, que aquele é ruim, não, faz parte, é a história da vida. A vida é assim, né? As pessoas se relacionam, né? As pessoas estão embrenhadas em conflitos, né? Em alguns momentos você vai entrar em conflito, em outros momentos você vai ficar em harmonia, em outros momentos você vai entender que era para ser assim mesmo e que essas pessoas até te ajudaram, né? Fazendo às vezes coisas que você talvez no momento não entendeu, mas te ajudaram, tá? Então faz parte da vida. Bom, gente, então voltando a contar um pouquinho, né, da minha história e como é que era, né, minha rotina, minha vida, né, nos dojos em que eu estive, né? Então, bom, eu fiquei muito tempo em um dojo. Eu passei por vários dojos de Aikido, eu também experimentei várias artes marciais, mas o Aikido foi a arte que eu fiquei mais tempo, né? Eu fiquei com 5 anos no Aikido. Sempre foi a arte que eu mais gostei e eu fui tentando dojos, né? Eu fui tentando, comecei em um, não deu certo, tive alguns problemas, aí eu fui pro segundo. Segundo eu fiquei muito tempo, fiquei 4 anos no segundo dojo. E eu achava que eu ficaria até a faixa preta, né, nesse segundo dojo. O segundo dojo de Aikido que eu fiquei era um dojo bem machista, tá? Era bem machista e eu tive no começo, foi bem difícil, tá? Eu me acostumar a esse dojo. Então eu ia para esse dojo, um dojo bem machista, e eu entendi que realmente seria muito difícil eu encontrar um dojo que não fosse machista, né? Tanto o dojo de Aikido como de qualquer outra arte marcial, tá? Então eu entendi que na realidade, né, o mundo marcial é muito machista e eu teria que encontrar maneiras de ficar nesses dojos, tá? Porque eu queria treinar e eu não tinha muita alternativa, né? Então nesse segundo dojo que eu fiquei 4 anos, foi um dojo bem no começo bem difícil, bem machista, muito homem. Não, o problema não era ter muito homem, porque para mim sempre foi tranquilo, mas era um grupo grande e eu nunca gostei muito de treinar em dojos com muitas pessoas. Eu sempre gostei de dojos menores, com menos pessoas, né? Então, mas esse dojo era um dojo numeroso, tá? Era muita gente, muito homem, acho que devia ter, uns 50 homens e acho que tinha umas 3 mulheres que frequentavam assiduamente, tá? Pra mim tudo bem, sempre treinei com homens, sem problema, nunca teve mulher mesmo. E eu assim, no Aikido, como eu disse pra vocês, eu nunca tive um relacionamento muito bom com as mulheres, eu nunca pude contar muito com elas, né? E desde o começo eu percebi isso, tá? Nos primeiros dojos em que eu estive de Aikido, eu comecei realmente a ter problema com as mulheres do Aikido, tá? No sentido de que eu tentava diálogos com elas, né? Mas não dava certo, sabe? Realmente era sempre muito difícil o diálogo com as mulheres, né? No Aikido. Eu vi que não tinha, né? Não tinha como eu dialogar de igual para igual com elas, tá? Porque eu falava do machismo e elas achavam, inclusive, ruim quando eu falava do machismo, tá? Então, eu fui percebendo que eu passava muito estresse, sabe? Muitas vezes eu falava, né, do machismo, fazia algum comentário, elas reforçavam ainda mais o machismo, tá? Então, eu fui ficando muito chateada, muito decepcionada com as mulheres, né, do Aikido, com as mulheres que eu fui encontrando no Aikido. Então, eu mudei um pouco a minha estratégia. Então eu ia pro dojo, né, assim, sem criar vínculos, eu ia, treinava, vinha embora, eu não ficava muito tempo, eu nunca fiquei muito tempo em dojos, né, de Aikido, porque eu via que realmente não tinha, né, muita identidade comigo, eu queria a arte, eu queria o treino só, então não tinha sentido, né, eu ficar tanto tempo lá. E eu via que era difícil falar com as mulheres, tá, tinha uma mulher ou outra, e eu queria ter um relacionamento civilizado com elas, né? E eu passei muito nervoso, às vezes eu me irritava, sabe? Cheguei a discutir com algumas, né? Algumas mulheres, algumas aikidokas, né? Do tipo, eu me lembro que quando eu comecei a usar o hakama, eu tava muito feliz usando o hakama, sim. Primeira vez que eu pus o hakama foi uma coisa assim que eu não sei explicar,
tá? Eu amei colocar o hakama, eu adoro usar o hakama, tá? Não é pelo hakama, não é o status, não é nada, eu adoro usar o hakama, porque o hakama é como se eu vestisse o aikido, tá? Impressionante, eu amo, até meu hakama tá lá em cima, né? Vocês viram, tá lá em cima, guardadinho, né? Então eu sempre amei usar o hakama, tá? Quando eu usei, quando eu coloquei, foi para mim assim, não dava para explicar, entendeu? Não dá para explicar. E eu me lembro que eu comentei isso com uma colega, né, de treino, falei, ai, é tão gostoso usar o hakama, né, assim, eu falando pra ela, né, ai, é tão diferente, né, usar o hakama é como se você vestisse o aikido. Aí ela virou pra mim e falou assim, ai, pra mim usar o hakama é qualquer coisa, é como se fosse qualquer coisa, eu acho que a gente deve usar, a gente usa o hakama, nós mulheres usamos pra nos preservarmos. Então, assim, essa já é uma fala machista, tá? Essa já é uma fala machista, né? Então ali eu já me irritei. Eu me lembro até que eu discuti com ela, né? Falei, eu acho um absurdo isso que você tá falando, isso é uma fala machista e tal. Então assim, sempre foi uma comunicação muito difícil com as aikidokas, tá? Sempre foi. Então, para evitar, eu falava o mínimo possível com as mulheres do aikido. Sempre falei o mínimo possível, tá? Para eu não me cansar tanto, porque elas são machistas, né? Como eu já falei, elas são machistas e eu convivi com elas 5 anos e sei que elas são, tá? Então eu falava o mínimo. O meu diálogo com as mulheres no Aikido é tipo assim, né? Falar de top, de comida, coisa assim, coisa fútil. Nada profundo e reflexivo, tá? Nada profundo. E o segredo é você não falar nada profundo e nada reflexivo, tá? Então eu ia lá, né? Falava bom dia, boa tarde, falava coisas assim amenas, de top, de cabelo, alisamento, assim, essas conversinhas assim, porque é a conversa que dá pra ter com elas, tá? É verdade. Aliás, não só com elas, como com eles, né? Com os aikidokas também, né? Sempre foi. Não dava pra ter altas reflexões, não dava pra conversar de igual para igual, né? Então mas eu fui me adaptando a isso, tá? Eu fui me adaptando a eles. Não mudei, nunca mudei, mantive a minha personalidade, a minha identidade, porque eu tenho meu canal, né? Meu canal, meu blog, e eu falava, sempre falei o que eu pensava, o que eu penso, e eles sabiam, eles acompanhavam o meu canal, porque uma coisa, gente, vou falar a verdade pra vocês, as pessoas têm muita inveja, tá? Em dojo, o ser humano, ele é muito invejoso, tá? O ser humano, ele é muito invejoso. Então, quando você começa a aparecer um pouco mais, vamos supor, você tem um canal, um blog, as pessoas vão aumentar o olho em cima de você, tá? Verdade, é homem, é mulher, é até sensei, tá? Quando você começa a aparecer um pouco mais, tem um canal, tem mídia e tal, as pessoas começam a ter inveja de você, tá? E isso é uma coisa silenciosa, né? Isso vai acontecendo dentro do dojo. O dojo é um mundo, né? É o que eu falei pra vocês, o dojo, ele é um micro do macro. Então, os homens têm muita raiva de mulheres que aparecem muito, tá? Eu descobri muito isso, né? Estando nos dojos de artes marciais com os homens, não só do Aikido, tá? De todas as artes marciais. Os homens não gostam que as mulheres apareçam, tá? Eles têm muita inveja das mulheres, tá? É verdade isso, e eu sentia isso no dojo. Nos dojos em que eu estive, eu senti isso. Eu senti inveja dos homens, tá? Dos homens, do sensei, das mulheres, né? Eles tinham raiva, eles tinham inveja, né? Porque eu tinha um canal, eu tinha opinião, eu tenho um posicionamento, né? Porque assim, eu ia pro dojo e tudo bem, eu nunca fiquei falando de política, disso, porque eu acho que realmente tem que separar, né? Dojo é pra treinar, eu sempre separei muito isso, tá? Eu nunca fiquei discutindo essas coisas lá, né? No dojo. Mas eu me posicionava, eu não era uma mulher invisível, né? Eu tinha um posicionamento, né? Eu sou uma figura pública, eu tenho um canal, um blog, as pessoas sabem o que eu penso e eu sempre fiz questão de deixar muito claro, né? Mesmo que eu não falasse, eu demonstrava o que eu pensava, sempre demonstrei, né? E tinha um canal e tal, né? Então, isso começou a despertar muita inveja nas pessoas, né? Nesse dojo que eu fiquei muito tempo, eu percebia, eles tinham muita raiva e muita inveja. Tanto que eles falavam nas minhas costas. As pessoas vinham me contar, né? Que eles falavam mal do meu blog, do meu canal, né? Nos vestiários, né? Eles falavam mal, tá? Mas assim, eu treinava bem, sim, tinha um relacionamento assim, civilizado com eles e respeitoso, tá? Eu percebi, assim, nesse dojo que eu fiquei 4 anos, eu percebi que existiam homens muito machistas mesmo, e geralmente eram os mais antigos, tá? Os mais antigos, os aikidokas mais antigos do dojo eram os mais machistas. E eles eram quem mandavam no dojo,
tá? Porque tem sempre uma liderança no dojo, vocês vão perceber isso. Existe um jogo de poder dentro do dojo, né? E as pessoas vão ficar em volta desses poderosos, dessas lideranças, tá? E dito e feito, era bem assim mesmo. Eu nunca fiquei, eu sempre fui na minha, muito individualista, eu nunca fiz parte de grupinhos, eu não me integrava com eles, tá? Eu ia lá, só treinava e ia embora. Eu não frequentava festas, nunca frequentei, né, de dojos, nunca gostei, eu acho que não tinha nada a ver, né. Era muito difícil o diálogo, né, com eles, com os aikidokas sempre foi um diálogo muito difícil. Eu sempre gostei muito da arte, mas com os aikidokas meu diálogo foi sempre muito difícil e que não tinha, né, convivo com eles, tranquilo, convivo com eles porque o aikido me ensinou a conviver com o diferente e respeitar o diferente, mas daí até, né, ficar abraçada, aí também é muito, né, mas convivo e respeito eles, eu tento respeitar, né, mas com o tempo foi se formando um grupo com muita raiva, tá, eu sentia isso no olhar das pessoas, né, eu descobriria isso depois mais pra frente. Depois com o que aconteceu comigo, eu entenderia, né? Inclusive pessoas que se diziam minhas amigas e conviviam comigo e tal, pegavam carona comigo, tudo, estavam junto com o grupo, né? Com o grupo que tinha raiva. Porque muitas vezes o seu amigo vai ser seu inimigo, tá? Muitas vezes você tem que tomar mais cuidado com o seu amigo do que com o seu inimigo. Porque ele sabe mais de você. É simples assim, tá? Então, mas eu ia numa boa, sabe, convivia bem com eles, era educada, sabe, civilizada e tal, eu sempre tentei, né, manter, né, um relacionamento civilizado, né, respeitoso e tal, mas era difícil, sempre foi muito difícil, meu relacionamento com senseis, no geral, aikido, inclusive, né, principalmente, sempre foi um relacionamento muito difícil, eu admito que tem também uma dificuldade da minha parte, tá? Eu sempre fui o oposto da maioria dos aikidokas, tá? Do que eu via dos aikidokas, né? Enquanto os aikidokas ficavam puxando o saco do sensei, e isso eu vi em todos os dojos em que eu estive, tá? Puxação de saco dos aikidokas com o sensei é uma coisa assim absurda, tá? Vocês vão ver bastante, eu vi muito, tá? Então as pessoas ficam babando ovo no sensei, tá? E tem senseis que alimentam isso, tá? Tem senseis que alimentam isso. E eu sempre fui o oposto. Acabava a aula e eu dava no pé. Eu fugia do sensei. Eu sempre fugi. Eu nunca quis ficar conversando com o sensei. Os senseis que me davam aula, tá? Eu nunca quis. Com os outros tudo bem, mas os que me dão aula eu não gosto de ter muito contato, tá? Eu realmente nunca tive e eu sempre fugi, eu era o contrário. Enquanto as pessoas ficavam lambendo o sapato do sensei, eu fugia do sensei. Eu não queria, né? Porque eu sabia que sempre foi um relacionamento muito difícil o meu com o sensei. Inclusive com o de Aikido, tá? Principalmente com o de Aikido. E aí eu me lembro que em algumas ocasiões, algumas pessoas do dojo, uma pessoa outra veio me falar, ai Priscila, eu não me lembro até que foi um dia que eu treinei de dia, à tarde, eu estava dobrando o meu hakama, porque eu sempre gostei de dobrar o meu hakama sozinha, quieta na minha, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, né, muito assim, muito centrada, eu não sou de ficar em grupo, fazendo barulho, falando, sabe? Eu sou uma pessoa silenciosa no dojo, sempre fui, tá? Então, o que acontecia? Quando acabava a aula, eu gostava de dobrar meu hakama sozinha. Eu sempre fui assim, muito na minha, né? Eu ficava refletindo sobre a aula, sobre a minha vida, né? Eu sempre gostei de amarrar tudo, né? No final da aula. E eu me lembro que eu estava dobrando meu hakama nesse dia e veio um amigo não, depois eu descobri que ele não é meu amigo, né? Ele nunca foi. Eu nunca tive muitos amigos no Aikido. Na verdade, eu nunca tive mesmo amigo não, né? Aí esse cara veio falar comigo, ele era um dos mais antigos do dojo e ele era muito amigo do sensei, tá? Ele puxava o saco do sensei, esse senhor, ele já é um senhor, tá? Ele virou pra mim e falou, Priscila, você sabe que o sensei não gosta muito, né, do que você escreve, né, no seu blog, do que você fala no seu canal, né? Ele não gosta muito. Aí eu olhei pra ele e falei assim, por que você tá dizendo isso, né? Por que você quer dizer?
que você quer dizer, né? Do que ele não gosta? Aí esse cara, né? Então, ele não gosta, né? Você fala mal do machismo, você fala mal de sensei, não sei o quê, aquela coisa. Porque é o seguinte, você quando faz críticas, as pessoas confundem as coisas, tá? Elas pegam as coisas para elas não sabem interpretar vídeos e nem textos, tá? É um problema sério, realmente, né? Os aikidocas, eu sempre tive um problema sério com marciais no geral, porque eles não conseguem entender, né? O que eu tô falando, que é no geral, né? Que é no total. Eu não tô falando de nada em especificamente, mas se as pessoas vestem a carapuça, eu não posso mudar isso. É ela que está vestindo a carapuça, não eu que estou acusando ela, né? Porque meu trabalho é no geral, eu faço uma análise geral, né, das coisas. Aí ele falou assim, então. Eu falei, o sensei tem direito de não gostar. Ele tem todo o direito, né? Eu também não gosto de algumas coisas que ele faz. Eu gosto dele, porque eu sempre gostei desse sensei. Esse sensei do segundo dojo, o japonês, eu gostava dele, apesar de eu achar que tinha algumas coisas nele que eu não gostava. Eu não gostava da liderança dele, eu achava ele machista, eu sempre achei ele machista, assim, sabe? Mas pondo na balança, eu gostava dele, desse japonês, do dojo que eu fiquei 4 anos, eu gostava dele, tá? Eu tinha algumas coisas que eu não gostava, mas no geral eu gostava dele. Tanto que eu estava 4 anos no dojo dele, né? Você não fica tanto tempo no dojo se você não gostar dos senseis, tá? Então, por isso que eu fiquei chateada quando ele me tirou. Fiquei muito chateada quando ele me tirou, né? Então, porque ninguém é perfeito, né? Eu não sou perfeita, ele não é. Então, aí esse cara falou assim, né, pra mim, falou, ele não gosta de algumas coisas que você escreve. Aí eu falei, mas eu não tô escrevendo pra ninguém, são apontamentos meus, eu tenho que ser sincera no meu trabalho, eu não posso deixar de falar a verdade, né? Eu entendo que ele não goste, eu respeito, né? O fato dele não gostar, eu também não gosto de algumas coisas que ele faz. Falei assim pra esse cara, né? E aí, acabou isso. Eu nunca tentei, todas as vezes que acabava a aula, eu sentia que ele realmente não gostava do que eu escrevia. Eu sentia, tá? Eu achava que ele tomava para ele, né, as críticas. Eu sentia isso, tá? Mas ele me respeitava, né? De uma certa forma, até ali, ele me respeitava, ele me respeitou, né? Havia um respeito, né? Sempre respeitei muito, né? Os senseis que eu tive, apesar dos pesares, eu sempre respeitei muito, né? Mas eu evitava de ter conversa, de diálogo com os senseis que eu tive. Eu sempre evitei porque eu sempre tinha certeza que eles iam me chamar para falar alguma coisa ruim para mim, entendeu? Então, como eu não queria ter um diálogo ruim, eu evitava de conversar com os senseis, tá? Eu sempre evitei. Sempre fui o oposto. Eu nunca quis muito contato com os senseis, né? Com os meus senseis, tá? A sensei é amigo, tudo bem, mas o meu sensei, eu prefiro não ter muito diálogo, tá? Eu prefiro manter um distanciamento. Eu acho que é melhor. E aí você também fica com uma coisa na cabeça, depois que você tem um dojo, né? Que o cara te manda embora, você acha que todo mundo vai te mandar embora, entende? Então fica uma coisa ruim, sabe? Fica uma sensação ruim, né? É difícil você trabalhar isso, mas o meu trabalho é assim, né? Eu corro esse risco, tá? Eu corro, infelizmente, existe uma incompreensão com o trabalho que eu faço. Eu tenho que entender que existe, né? Mas eles me falavam isso. E aí, no final, nesse dojo que eu fiquei 4 anos, porque as coisas são complicadas, né? Eu achei que depois de 4 anos estava tudo bem, né? Tá tudo bem, não vou ter problema mais aqui nesse dojo. Até tinha o machismo e tal, mas eu também já tinha mudado, eu fazia aula dia de semana que tinha menos machistas, né? Dava para aguentar, entendeu? Eu fui criando, né, estratégias, tá? Para ficar no dojo, porque não tem jeito, não dá para fugir de um dojo machista, né? Não dá, e eu sei que tem, né? Eu sei. Ainda mais quando o sensei é machista, geralmente os senseis são machistas, né? Então você tem que conviver, né? Então eu fui levando, né? Eu fui criando estratégias, né? Mas chegou um momento que ele se incomodou. Eu acho que as pessoas começaram a encher a cabeça dele. Depois eu descobri que há 1 ano já tinha um grupo de pessoas, né, lá, poderosas no dojo, os machistas, com certeza os mais machistas, e eu até sei quem são.
eles tinham se reunido e eles estavam conspirando para me tirar já estavam fazendo uma pressão para me tirar. Então vocês veem como é perverso, né? Dojo é um ambiente perverso, né? As pessoas, se você não faz parte do grupinho, porque eu nunca fiz parte do grupinho, nunca puxei saco, né? Eu questionava eles, né? Eu fui fiel a mim mesma, né? A minha consciência, né? E não me arrependo, né? Era um lugar que, se você tá num dojo em que as pessoas conspiram contra você, é porque não é um dojo bom, né? Então, aí vieram me contar, né? Vieram me contar que tinha um grupo que estava conspirando há muito tempo para me tirar. Há muito tempo, esse grupo. E tinham pessoas do meu relacionamento que pegavam um trem comigo, né? Que se faziam de minhas amigas, que estavam no grupo dos conspiradores. Isso é o mais doloroso. Na verdade, as pessoas que você não gosta, tudo bem, mas quando você descobre que tem pessoas que você achou que eram suas amigas, aí é um pouco mais doloroso, né? Aí é mais doloroso. Aí eu fui perguntar para uma pessoa, né, que se relacionava comigo. Eu falei: é verdade que vocês estão conspirando contra mim? Fui perguntar para ele. Ele falou: é sim, Priscila, nós estamos começou a me criticar, a me atacar, né? Aí eu cortei relacionamento com todo mundo do dojo, né? Evidentemente. Mas é porque é o seguinte, gente, a inveja, né? As pessoas são muito invejosas, né? As pessoas são muito invejosas. Quando você começa a se destacar, né? Você começa a mostrar que você não é só um rosto bonito, que você tem, né, conteúdo, que você tem opinião, que você tem presença, tá? Você começa a despertar a inveja dos homens machistas, muito, tá? Muito. Você percebe isso no olhar, no jeito. Eles conspiram, né? Eles conspiram e eles te tiram, né? E muitas vezes o sensei tá junto, né? O sensei também fica com raiva, né? Que você tá parecendo mais que o sensei, você tá parecendo mais que ele, né? É incômodo pro sensei isso também, né? Então, eu tô contando para vocês que a gente tem que lidar, né?